Shin, um jovem trabalhador de escritório viciado em trabalho, passa a noite inteira trabalhando em seu projeto, mesmo que seus colegas tenham pedido para ele não ficar até tarde no escritório. Ao terminar, Shin decide voltar para casa, mas um trágico acidente o pega de surpresa, e ele perde a vida quase instantaneamente. Depois disso, é revelado que Shin reencarnou em outro mundo como um menino de 8 anos. No entanto, mesmo que ele se lembre quase de tudo sobre sua vida passada, ele não consegue se lembrar de como morreu. Ao voltar para casa, Shin é saudado por Merlin Wolford, seu avô. Quando Shin era bebê, um grupo de demônios atacou sua família, e ele foi o único sobrevivente, então o velho o adotou e criou. O jovem mostra a presa que capturou durante a tarde e o velho elogia as habilidades mágicas de Shin, deixando claro que o mundo em que Shin vive agora não tem limites. Após isso, a história apresenta Mélida. Também conhecemos o amistoso senhor, Michel. Mélida Bowen é uma velha amiga de Merlin que visita Shin regularmente. A velha fica indignada ao ver Merlin mandando Shin caçar, pois ele tem apenas 8 anos e tais atividades podem ser trágicas. No entanto, Merlin diz a ela que as habilidades mágicas de Shin melhoraram visivelmente por causa disso. E é por isso que Michel acredita que o treinamento de Shin deve ser ainda mais rigoroso. 2 anos depois, Merlin leva Shin para caçar demônios pela primeira vez. Para começar, Merlin mostra a Shin como detectar todos os seres vivos ao seu redor. Além disso, Merlin alerta seu discípulo para não ficar frustrado se ele não conseguir realizar o feitiço na primeira tentativa, pois é uma magia de alto nível. Para lançar o feitiço, Shin deve estender levemente seu poder mágico ao redor dele. Surpreendentemente, Shin realiza o feitiço de busca mágica, e o faz de forma muito mais eficaz do que Merlin. Após isso, Shin começa a sentir uma presença sombria. Merlin explica que era o poder mágico de um demônio. Para evitar tragédias, Shin diz ao avô que eles devem lidar com o demônio. Apesar dos avisos de Merlin, Shin enfrenta o demônio sem medo, usando um feitiço de velocidade nos pés e outro feitiço na espada, movimentos que Merlin não conhecia. Shin se move de forma extraordinária e derrota o demônio em um único movimento. Ao ver isso, Merlin não pode deixar de pensar em quanto Shin melhorou, então ele aproveita para parabenizá-lo. Ao retornar para a cabana, Merlin revela a Mélida e Michel a façanha de Shin. De fato, o velho nem participou da luta. Mélida deduz que Shin vem de outro mundo, pois ouviu recitar feitiços em uma língua desconhecida. No entanto, Merlin diz a ela que não se importaria se esse fosse o caso. Merlin interrompe o treinamento de Shin e Michel porque o velho quer confessar a Shin que não é seu verdadeiro avô. Obviamente, o menino pede desculpas e diz que já sabia a verdade. Na verdade, ambos acreditam que o demônio que enfrentaram antes era o mesmo que atacou os pais de Shin. Ao ouvir Shin, Merlin percebe que ele é um menino muito maduro, mas Shin responde que nada disso teria sido possível sem a presença de seus 3 pilares. Merlin começa a chorar ao ouvir isso, mas Shin agradece sinceramente ao velho por tudo o que fez por ele. 5 anos depois, os entes queridos de Shin se reúnem para celebrar seu 15º aniversário, já que neste mundo, um jovem de 15 anos é praticamente um adulto. O rei pergunta a Shin sobre seus sonhos e aspirações, mas o jovem não tem ideia do que vai fazer com sua vida, pois só esteve na floresta praticando magia. Todos ficam surpresos ao ouvir isso, já que Shin nunca teve responsabilidades e não aprendeu como os adultos vivem, provavelmente porque Merlin nunca lhes ensinou essas coisas. Depois disso, Shin transporta todos para um campo de treinamento mágico, deixando todos surpresos, pois ninguém sabia que ele tinha essa habilidade. Merlin percebe que Shin os levou ali para mostrar um feitiço devastador que ele só poderia usar com segurança naquele lugar. Shin se concentra profundamente para canalizar. Após um momento, ele consegue criar uma espécie de gás azul em suas mãos, que chama a atenção de todos, já que nenhum mago fez isso antes. Shin combina esse gás com fogo e gera uma grande combustão, deixando todos sem palavras. Obviamente, isso deixa Mélida enlouquecida, então ela repreende Merlin repetidamente, o que leva Shin a explicar que Merlin estava apenas cumprindo seu papel como professor. Ao retornar à cabana, o grupo discute sobre o futuro de Shin, já que Merlin teme que ele não consiga se adaptar ao mundo. Na verdade, Merlin acredita que Shin nunca poderia passar despercebido no mundo. Por causa disso, o rei pergunta a Shin se ele gostaria de ingressar na academia de magia de seu país, o que irrita muito Merlin. Pois ele acredita que o rei só quer usar Shin. No entanto, o rei promete que ele só quer ajudar Shin e não tem planos egoístas para ele. Como esperado, isso desperta a curiosidade de Shin. Então o rei explica que é uma ótima oportunidade para conhecer pessoas da sua idade. Ao ouvir isso, Merlin diz a Shin que não interferirá em suas decisões, então o jovem aceita o convite do rei. Decium von Earlshide, rei do reino de Earlshide, promete que Shin será tratado como igual na academia, já que os nobres não recebem tratamento especial. Pela primeira vez em sua vida, Shin percebe que todos os seus entes queridos são pessoas extremamente importantes. Mesmo que ele nunca tivesse notado isso antes, eles também não faziam esforço para se destacar na frente dele. Na verdade, nesse momento exato, ele percebe que até Michelle é uma ex-comandante. Percebendo isso, Mélida repreende Merlin, pois ele nunca explicou nada a Shin. O rei revela que Mélida e Merlin faziam parte das altas patentes do exército. De fato, eles costumavam ser um casal no passado, uma revelação que deixa Shin sem palavras.
Depois disso, Shin viaja para a capital com seus avós. No entanto, ao chegar, ele percebe que uma multidão os recebe com grande honra, pois Melida e Merlin são literalmente os salvadores da cidade. Depois disso, o grupo chega a uma mansão incrível, onde um grupo de criados os recebe com grande servidão. Merlin diz ao neto para explorar a cidade, enquanto eles cuidam de preparar o lugar. No entanto, a caminhada de Shin é subitamente interrompida quando ele vê uma waifu em apuros. Um grupo de valentões intimida Shin, mas ele apenas os provoca chamando-os de covardes. Quando eles tentam atacar, Shin os derrota com um único movimento. A waifu fica impressionada ao ver isso e agradece-lhe. De repente, outra waifu aparece, e agora é Shin quem fica atônito. As waifus se apresentam como Maria von Messina e Cicely von Claude. Ambas pertencem à alta nobreza e estão se preparando para os exames de admissão na Academia de Magia. Shin lhes diz que também está tentando entrar na academia, e ambas ficam surpresas, pois os movimentos de Shin não se parecem em nada com os de um mago novato. Shin se apresenta com um aperto de mão, e enquanto Maria não tem problemas com isso, Cicely fica profundamente corada. As waifus mencionam que os heróis da cidade chegaram, falando deles como se fossem celebridades. Na verdade, o boato de que o neto dos heróis nacionais entrará na academia se espalhou por toda a cidade. Shin sai do lugar e, aproveitando sua partida, as waifus passam vários minutos falando sobre ele, pois é claro que Cicely se apaixonou por ele à primeira vista, o que surpreende Maria. No dia do exame, Shin se concentra profundamente, pois poderá ver Cicely novamente se passar. De repente, um aluno rude o interrompe de forma desrespeitosa, então Shin reage instintivamente. Arrogantemente, o aluno o ameaça dizendo que ele é ninguém menos que Kurt von Hitzberg, herdeiro do Conde Hitzberg. Obviamente, Shin ignora isso e se apresenta como Shin. Kurt ameaça Shin, dizendo que ninguém pode fazer isso com ele sem enfrentar repercussões. Nesse momento, August von Erlshide aparece com um brilho notável, fazendo um discurso sobre como a autoridade não pode ser usada na escola, pois é a lei. August consegue fazer Kurt ir embora. August cumprimenta Shin e se apresenta. Shin, sem entender muito, repete seu sobrenome e exclama que é filho do tio Diz. August ri porque nunca o tinham chamado assim. Sendo filho do rei, tinham muito respeito por ele. Shin diz que isso os torna primos. August ri e concorda que são primos. Maria e Cicely ficam perplexas ao ver Shin falando de maneira tão casual e próxima com o príncipe, então começam a se perguntar quem realmente é Shin. Durante o exame, Shin sofre uma grande decepção, pois suas expectativas estavam muito altas. Seus colegas têm um nível de habilidade muito inferior ao dele. Na verdade, eles recitam feitiços como completos novatos. Quando chega a vez de Shin, a instrutora do exame fica paralisada, pois o rei a havia avisado sobre os incríveis poderes de Shin. Então ela pede a Shin que se limite ao lançar seus feitiços. Todos na sala ficam impressionados com as incríveis habilidades de Shin. Na verdade, todos os instrutores determinam que a performance de Shin foi extremamente destacada, coroando Shin como a grande revelação do ano. Após isso, Shin recebe seu uniforme. No entanto, após pesquisar o assunto, ele decide modificá-lo levemente para se sentir mais confortável. Shin descobre que obteve uma pontuação perfeita, então agora ele tem que fazer o discurso para os novos alunos. Shin recusa, pois prefere que uma figura respeitada como August cuide disso. Mas August lhe diz que a tradição dita que o aluno mais qualificado deve saudar os novatos. Embora Shin não tenha percebido, Kurt literalmente o despreza, pois perdeu a entrada na classe S por apenas uma posição. Além de ter que ir para a turma A, Kurt tem que lidar com a ideia de Shin dar o discurso de boas-vindas. No dia seguinte, Shin faz o discurso escolar na frente de toda a escola. De fato, graças a isso, Maria e Cicely descobrem que Shin é literalmente o neto dos heróis lendários da cidade, ao ouvirem que o sobrenome de Shin é Wolfhard. No dia seguinte, Shin cumpre sua promessa e acompanha Cecilien até a escola. Os jovens começam suas aulas com muito entusiasmo. Alice, uma das waifus da classe, literalmente não conseguiu dormir a noite toda, imaginando como seria o primeiro dia. O professor da classe leva os alunos para um tour pelas instalações da escola, criando uma atmosfera incrível e entusiástica entre os jovens, à medida que eles podem explorar todos os tipos de atividades. A professora explica os formatos dos grupos de estudo, e a turma toda vai à loucura, porque todos querem fazer parte do grupo do Shin. Enquanto isso, os cavaleiros reais e os membros da realeza de alta posição enfrentam uma realidade muito diferente, já que a presença de demônios cresceu consideravelmente. Para surpresa de todos, evidências indicam que esta praga não ocorreu aleatoriamente. Por outro lado, o Conde Hitzberg adota uma postura firme com seu filho, mas fica horrorizado ao ver que ele está consumido por raiva, ódio e sede de vingança. Kurt está literalmente obcecado com a ideia de exterminar Shin, a quem culpa por tudo de ruim que aconteceu em sua vida. O Conde decide trancar Kurt em seu quarto, pois ele não entende o comportamento repentino de Kurt. A notícia da punição de Kurt rapidamente chega aos ouvidos dos alunos da academia, então Shin começa a investigar mais sobre a vida de Kurt.
Seus colegas explicam que Kurt não costumava se comportar dessa maneira, mas um deles revela que Kurt mudou consideravelmente após conhecer o professor Strom, um estranho e excêntrico professor substituto de magia que deu aulas no último ano do ensino médio. De fato, enquanto os jovens falam sobre isso, o professor Strom interroga a mãe de Kurt, que está desesperada para ajudar seu filho. No entanto, como era de se esperar, Strom não foi lá para ajudar Kurt. Na verdade, ele faz o oposto. Strom usa magia para aumentar o ódio de Kurt. No dia seguinte, o grupo continua a falar sobre o que aconteceu com Kurt e concluem que Shin não deve mais manter sua promessa de acompanhar Cecilian à escola, já que a waifu não sofrerá mais assédio. No entanto, Cecilian implora para que deixem o assunto de lado, deixando claro mais uma vez seus sentimentos por Shin. Shin explica que ele é capaz de usar um feitiço para detectar as más intenções das pessoas. Além disso, Shin revela que aprendeu este estilo de magia para detectar demônios, o que deixa todos os alunos atônitos, pois Shin poderia proteger as waifus de assediadores com esse feitiço. Na verdade, o grupo vê uma demonstração desse feitiço apenas alguns segundos depois, quando Shin consegue antecipar um ataque devastador de Kurt graças à sua magia de detecção. Shin e Agosto percebem que Kurt está possuído e fora de controle, pois ele atacou excessivamente e com intenções claramente maliciosas. De fato, os jovens testemunham quase imediatamente o estado deplorável de Kurt, que está literalmente cercado por uma aura demoníaca. Shin pede aos colegas de classe que deixem o lugar, pois poderiam se machucar, e embora temam pela vida de Shin, eles concordam imediatamente ao ver a incrível determinação do jovem. Quando a luta começa, Shin rapidamente percebe que sua vida está em grande perigo, pois o demônio que possui Kurt só tem em mente acabar com ele, independentemente das consequências. Na verdade, Shin não tem escolha a não ser tomar medidas drásticas na luta, já que Kurt está canalizando uma quantidade absurda de energia mágica no lugar. Para prevenir uma catástrofe, Shin usa sua espada mágica e acaba com a vida de Kurt. Os amigos de Shin chegam ao campo de batalha segundos depois e tentam consolá-lo, pois o jovem não pode acreditar que tirou uma vida humana. Dias depois, Shin é aclamado como um herói, mas ele confessa que há algo sombrio por trás do caso de Kurt, pois há muitas pistas suspeitas sobre sua mudança repentina. Então, ao chegar em casa, Shin descobre que a realeza quer premiar suas façanhas com uma medalha, o que gera aborrecimento em Melin e Melida, pois o rei havia prometido que não envolveria Shin em questões políticas. No entanto, o rei lhes diz que o reconhecimento nada tem a ver com política, mas que Shin literalmente se tornou muito popular entre os cidadãos e o mundo todo quer saber sobre ele. Além disso, ele também lhes deu tal prêmio no passado. O rei concorda em não usar Shin para fins políticos, então os anciãos aceitam o acordo. Isso causa um pouco de insegurança em Cecilian, já que Shin é literalmente a sensação do momento entre as waifus da cidade. No entanto, Shin lhe diz que ela não deve se preocupar de modo algum, o que conforta Cecilian. Enquanto isso, o rei se encontra com altos oficiais de segurança para explicar o que Shin revelou a ele sobre Kurt. Então, as autoridades lembram que Kurt recebeu Sturm no dia anterior ao confronto, e decidem ir entrevistá-lo. Ao chegar, um deles fica curioso sobre a peculiar cegueira de Sturm. Então, o feiticeiro revela que perdeu os olhos por causa de uma absurda disputa familiar entre a nobreza. Após isso, os detetives vão direto ao assunto e perguntam ao feiticeiro sobre Kurt, mas ele lhes diz que não sabe o que poderia ter causado a tragédia de Kurt. Os inspetores não só acreditam nas palavras de Sturm, mas o convidam para participar do caso como investigador. Os inspetores escoltam Sturm até o centro da cidade com a promessa de iniciar a autópsia de Kurt, mas Sturm percebe quase imediatamente que os inspetores armaram para ele, pois o lugar está completamente cercado pelo exército real. O inspetor revela que o caso de Kurt não era de conhecimento público, o que tornou óbvio que Sturm estava envolvido. Ao ouvir isso, Sturm lhes diz que seus experimentos já terminaram, então ele está prestes a desencadear um massacre no local. Ao mesmo tempo, o grupo de Shin de repente encontra um desastre enquanto passavam fora do local. Shin rapidamente investe contra Sturm ao perceber imediatamente que Sturm poderia colocar seus amigos em perigo. Após uma breve troca de ataques, Shin consegue desmascarar Sturm ao destruir suas vendas, expondo os olhos demoníacos de Sturm. Ao ver isso, Shin fica perplexo, pois não consegue acreditar que um demônio é capaz de raciocinar e se camuflar entre os humanos. Por causa disso, Shin se apressa para atacar Sturm com magia de luz para expulsá-lo do lugar. Dias depois, quando a tensão na cidade diminui, Melita interroga Maria, pois está curiosa sobre o relacionamento de Shin e Cecilian. A waifu explica a ela que os dois estão obviamente atraídos um pelo outro, mas nenhum dos dois se atreve a confessar o que sente. No entanto, embora todos estejam despreocupados, Shin confessa a August que teme o que pode acontecer nos próximos dias, pois sabe que seu ataque não foi forte o suficiente para derrubar Sturm. August leva Shin à loja de ferreiros mais famosa da cidade, pois apenas Shin poderia enfrentar Sturm, e é dever da realeza dar a ele as armas apropriadas. Enquanto isso, um mensageiro estranho informa o rei do Império Bluesveia sobre a invasão demoníaca em Earlside.
Então o rei começa a planejar um ataque. Como se estivesse ciente de tudo isso, Shin leva sua waifu a uma loja de acessórios luxuosa, pois quer manter a waifu protegida usando encantamentos. Na verdade, Shin usa magia para encantar um anel e nos dá um dos momentos mais kawaii no anime. No dia seguinte, o reino realiza a cerimônia de reconhecimento, e Shin fica pasmo, pois é literalmente homenageado por todos os cidadãos. Além disso, para surpresa de todos, o rei revela a promessa que fez aos avós de Shin, então Shin não pode interferir em assuntos políticos. Este evento faz com que os cidadãos literalmente façam fila na porta da casa de Shin para conseguir um autógrafo, então ele não tem escolha a não ser usar magia para abrir um portal de teletransporte. Os amigos de Shin não conseguem acreditar no que acabaram de ver, pois nem sabiam que magia desse estilo existia. Por causa disso, Shin decide organizar uma aula expressa para os colegas, já que eles não estão familiarizados com feitiços avançados e Shin teme que algo ruim possa acontecer. No entanto, ao perceber que eles não conseguem acompanhar o ritmo da aula, Shin decide fazer algumas demonstrações práticas para os jovens treinarem todos os dias. Por outro lado, é revelado que Strum e seus capangas estão por trás dos conflitos políticos entre Earlshide e Bluesphere. Após a aula, Shin convida seus amigos para sua casa, pois quer que Merlin converse com eles sobre aprender magia. O velho percebe que os jovens estão muito motivados pelos ensinamentos de Shin, mas também percebe que eles se sentem incapazes de colocar em prática o que ele está tentando ensinar. Então ele explica a eles o segredo que ajudou Shin a crescer como mago. Merlin explica que Shin pensa em cada um dos processos e mecanismos envolvidos em seus feitiços. Shin tenta entender como tudo no universo funciona para tentar replicá-lo ao usar magia. Na verdade, Merlin revela que recentemente conseguiu usar a magia de teletransporte de Shin graças à lógica por trás de tal feitiço. No dia seguinte, Shin visita a loja do ferreiro para buscar as asadas que encomendou e, ao sair, entrega aos seus amigos alguns acessórios mágicos para protegê-los. Augusto confessa que um forte conflito político pode estourar em breve, pois há rumores de que Bluesphere quer invadir o reino. Obviamente, Augusto diz a Shin que não permitirá que ele participe do conflito, mas Shin lhe diz que não ficará de braços cruzados se algo ruim acontecer aos seus amigos. Semanas depois, o imperador de Bluesphere recebe um de seus mensageiros reais e decide retirar os soldados do campo de batalha, pois demônios começaram a invadir o império. Essa notícia chega ao quartel-general de Earlshide, então eles decidem iniciar uma perseguição contra os soldados de Bluesphere. No entanto, os generais também recebem a mensagem de que demônios estão atacando em todo lugar. Enquanto isso, sem serem detectados pelos exércitos, Strum e Miria lideram a invasão demoníaca nas sombras. Na verdade, à medida que os dias passam, Strum se envolve cada vez mais em questões políticas, à medida que elimina estrategicamente os altos comandos de cada exército. Devido a isso, o rei de Earlshide decide agir. As autoridades da Academia de Magia revelam que, por ordem do rei, todos os estudantes devem se preparar para o pior cenário possível, já que os feiticeiros se preparam para defender o reino e, em tempos turbulentos, eles devem se alistar no exército. Além disso, os magos terão que realizar alguns treinamentos com os alunos de cavalaria. Isso aborrece muito os colegas de classe de Shin, porque, embora ele não soubesse, há uma relação terrível entre os dois lados. Os magos não fazem nenhum tipo de exercício físico na academia, o que é motivo para zombarias constantes por parte dos cavaleiros. Na verdade, os estudantes da escola de cavaleiros chamam os magos de brotos, porque suas cabeças são grandes, mas seus corpos são finos. Obviamente, os magos chamam os cavaleiros de cabeças de músculo ou nomes similares, aumentando ainda mais a discórdia entre os dois grupos. Shin tenta acalmar seus colegas dizendo que eles deveriam complementar ambas as disciplinas, mas eles dizem que ele não deve ter uma opinião, já que ele é um espadachim incrível. Todos ficam surpresos ao ouvir que o instrutor de Shin não era outro senão Michel Collin, porque embora Shin não saiba, Michel foi o comandante dos cavaleiros durante quase toda a sua carreira militar devido à sua técnica de espada prodigiosa e incomparável. Dias depois, os alunos visitam o portão da capital para organizar uma expedição contra os demônios fora da cidade. E como esperado, a tensão na atmosfera cresce rapidamente. A caminho do campo de batalha, o grupo encontra Kryze, o líder da esquadrão, e seus subordinados, Miranda, Nune e Kent. Shin educadamente pergunta aos cavaleiros se já lutaram contra demônios no passado, mas eles interpretam mal os comentários de Shin e começam a intimidá-lo, dizendo que magos são um empecilho para os cavaleiros. No entanto, August intervém e repreende os cavaleiros, dizendo-lhes que eles entenderam completamente errado o significado do treinamento conjunto. August lembra-lhes que o reino está passando por um conflito sem precedentes, então não deveriam desperdiçar energia com conflitos inúteis como estes. Na verdade, August pede a Shin para não intervir se um demônio atacar o grupo da cavalaria, pois ele quer mostrar a eles que não são capazes de derrotar um demônio sem a ajuda do mago. Ao chegar ao campo de batalha, August explica a Shin que eles foram enviados para o local mais remoto devido às habilidades de Shin, e é por isso que podem ver mais demônios do que em qualquer outro lugar. Os conselheiros do grupo chegam nesse momento, e todos ficam surpresos ao saber que serão acompanhados por Sig e Chris.
pois ambos são escoltas do rei e ocupam uma das posições mais privilegiadas do reino devido à sua incrível força. No entanto, isso surpreende Shin, pois ele não tinha ideia disso. Na verdade, Shin vê Sig e Chris como seus irmãos mais velhos. No início da expedição, August tenta explicar o motivo de sua decisão radical, mas Sig o interrompe, pois conhece melhor do que ninguém a atitude arrogante dos estudantes da escola de cavaleiros. Na verdade, tanto Sig quanto Chris apoiam a iniciativa de August, pois têm certeza de que um choque de realidade é suficiente para colocá-los em seu devido lugar, e é melhor que isso aconteça antes de se formarem. Sig aproveita a oportunidade para confortar e repreender Maria, que se sente mal por agir da mesma forma que os cavaleiros. À medida que o grupo se aventura na floresta, os cavaleiros começam a mostrar seu medo do desconhecido, o que não é surpresa para Chris, já que os alunos nunca lutaram contra um demônio antes. De repente, a magia de detecção de Shin identifica a presença de um demônio próximo, então Sig ordena que os cavaleiros fiquem em alerta. O demônio aparece quase imediatamente e, para surpresa de todos, é um javali gigantesco possuído por um demônio menor. Cheios de inseguranças, os cavaleiros começam a atacar, mas percebem imediatamente que não são páreo para um demônio, o que destrói completamente o moral de Chris. Felizmente para eles, Shin intervém virtuosamente e derrota o demônio com um único golpe, deixando os cavaleiros atônitos, pois não conseguem acreditar que um estudante da Academia de Magia pode manejar uma espada assim. Obviamente, Sig e Chris aproveitam a oportunidade para dar uma lição aos imaturos estudantes da escola de cavaleiros. Sizilian se apressa para curar as feridas dos cavaleiros, o que desperta uma enfatuação inesperada neles, que veem a waifu de uma perspectiva invejável. Obviamente, Shin fica louco ao ver isso. Os cavaleiros passam o resto do dia servindo Sizilian nos mínimos detalhes e não conseguem tirar os olhos dela. Shin está prestes a explodir de ciúmes, mas não quer dizer nada que revele seus sentimentos. Obviamente, August percebe a atitude de Shin e o provoca. Maria aparece de repente e mostra que Shin não é o único sentindo ciúmes, pois ela também quer que os rapazes prestem atenção nela. Na verdade, Miranda sente da mesma forma. Sig ordena ao grupo que pare de perder tempo, e nesse exato momento, Shin percebe que um grande número de demônios está indo em direção a eles. De fato, o grupo recebe a visita de 2 sentinelas que confirmam um número exato de 100 demônios, o que aterroriza a todos. Shin pede a Sig para deixá-lo lidar com a situação, um pedido que Sig aprova prontamente. Após isso, Chris ordena que os outros estudantes não interferissem, então Shin toma a iniciativa e se posiciona na linha de frente do campo de batalha. Ao ver a onda de demônios, Shin canaliza o feitiço que usou no começo e deixa todos boquiabertos, pois apesar de um dos demônios ser de nível catastrófico, Shin os desintegra. Depois disso, Miranda se aproxima de Shin para se desculpar, pois percebeu que agiu dessa maneira apenas por inveja. Ela também pede desculpas a Sizilian por ter julgado mal seu namorado, o que faz com que ambos fiquem corados. Na manhã seguinte, Merlin ajuda os jovens com o controle eficiente da energia mágica, pois um fluxo inadequado de magia pode causar uma tensão física desnecessária. Por outro lado, Melita os ensina a encantar objetos, pois é literalmente a melhor professora que o grupo poderia ter nessas artes mágicas. Como esperado, Shin maximiza as novas habilidades adquiridas pela equipe com suas aulas práticas. No entanto, Shin percebe que tem negligenciado seu próprio treinamento ultimamente, e não tem certeza se seu poder atual é suficiente para enfrentar os líderes do clã demoníaco. Para ajudar seu mestre, os jovens usam toda a sua força para canalizar uma super barreira mágica capaz de suportar os ataques de Shin. No entanto, ele insiste repetidamente que não é necessário, pois não irá machucá-los de forma alguma. Shin começa a canalizar seu ataque e deixa todos sem palavras, já que ele parece ter poder suficiente para destruir o mundo com um ataque de tal magnitude. Obviamente, Shin redireciona o ataque para outro lugar, embora cause uma catástrofe sem precedentes na área, provocando a fúria de quase todos. Após terminar o treinamento, August pede a Shin que o leve ao castelo, pois deseja obter informações precisas sobre o paradeiro dos demônios. Ao chegar ao castelo, August é imediatamente confrontado por uma waifu chamada Ellie, deixando Shin atônito, pois ninguém falaria com o príncipe de tal maneira. Devido a isso, August não tem outra escolha senão confessar a Shin que Ellie é sua noiva. A waifu se apresenta formal e respeitosamente, já que Shin é literalmente um herói para a nação, além de ser neto de Melida e Merlin. No entanto, assim que termina de se apresentar, ela começa a repreender vigorosamente August por ter ido ao acampamento. Mei, a irmã mais nova de August, irrompe na sala e também começa a repreender o príncipe, pois ela é uma profunda admiradora de Melida, e August não a permitiu ir ao acampamento para conhecê-la. Ao ver Shin, a Loli se apresenta como uma grande admiradora de Melida. Ellie diz a August que elas o perdoarão se ele as levar ao acampamento, uma proposta que August rejeita categoricamente. No entanto, o pai dele acaba por convencê-lo e August concorda em levar as waifus. Ao chegar, Shin recebe a notícia mais inesperada de todas, pois acreditava que Ellie queria estar perto de August por ciúmes das outras garotas. Ela confessa que Shin é a pessoa que mais provoca ciúmes nela, devido a August falar dele o tempo todo.
Na verdade, a waifu perde completamente a paciência toda vez que se lembra dele. Por isso, August explica a ela que não há motivo para se preocupar, já que ele nunca teve um amigo como Shin antes. Além disso, para tranquilizar ainda mais Ellie, August revela que Shin já está em um relacionamento, deixando o jovem mago chocado. August diz a Shin que é hora de dar o próximo passo com Cecilian, já que ele tem o cenário perfeito para isso. Shin lhe diz que nada garante o sucesso, pois é provável que seus sentimentos não sejam correspondidos. Obviamente, August lhe diz que é extremamente óbvio o que Cecilian sente por ele. Depois disso, August apresenta as waifus ao grupo e pede a Cecilian que, por favor, as inclua na lista de convidados. Shin chega à cena momentos depois, e ao ver sua atitude, Ellie entende a conversa que August e Shin tiveram na cena anterior, o que deixa o jovem mago muito envergonhado. Mais tarde, August leva Ellie e Mei para apresentá-las a Melida e Merlin. Obviamente, Mei fica extremamente nervosa ao ver Mélida, pois passou a vida inteira querendo conhecer a lendária guru. A Loli pede permissão a Mélida para segurar suas mãos, o que provoca grande ternura na mulher idosa, pois muitos anos se passaram desde que Shin pediu algo assim a ela. Isso desencadeia muitas provocações no local, à medida que todos começam a dizer que apenas Mélida e Merlin poderiam ter criado uma criança como Shin, deixando claro que ela é a waifu suprema. Cecilian para as provocações da maneira mais terna e explícita de todas, pois ela literalmente disse que adoraria ter filhos que se parecessem com Shin. Obviamente, Cecilian percebe quase imediatamente que seus sentimentos eram evidentes, então ela sai correndo do local. Obviamente, August diz a Shin para aproveitar o momento e conversar com Cecilian. Shin vai atrás de Cecilian e a encontra sentada no local ideal, a apenas alguns metros da casa. Embora ambos estejam nervosos e ansiosos, eles conseguem se acalmar pouco a pouco. Shin pergunta a Cecilian se ela se lembra de tudo o que aconteceu no dia em que se conheceram, e a waifu detalha com precisão milimétrica, o que deixa Shin ainda mais envergonhado. Ele aproveita a memória da waifu para lembrar a ela que ficou atordoado quando a viu, pois a achou a mulher mais bela do mundo. A waifu confessa que sentiu exatamente o mesmo, então ambos finalmente revelam seus sentimentos e param de enrolar. Shin olha para ela intensamente e diz as palavras mágicas. Mas quando estavam prestes a se beijar, literalmente todos aparecem no local, pois estavam escondidos por perto, ansiosos à espera. No dia seguinte, Shin organiza uma sessão de treinamento estranha e inovadora na praia. Todo o grupo está ansioso e confuso em igual medida, pois não veem como um torneio de vôlei de praia pode ser útil. Shin explica que a bola é encantada, e eles só podem atacá-la usando magia, mas devem fazê-lo de forma controlada. Quando o jogo começa, Shin percebe que todos são extremamente competitivos, já que literalmente arriscam suas vidas a cada ponto. Os jovens passam a tarde inteira treinando e se divertindo, pois a partida é extremamente acirrada e divertida. À noite, o grupo organiza uma festa do pijama e passa a noite toda conversando. August revela que se apaixonou por Ellie quando era jovem, pois ela foi a única que não tentou flertar com ele por ser filho do rei. Na verdade, Ellie o ignorou completamente. Ambos têm um momento romântico que faz todas as waifus do lugar corarem, pois também querem se sentir amadas. Shin sente que Melita está espreitando por perto, então todos se escondem, e quando a velha entra no lugar, todos fingem. No entanto, Shin e Cecilian acidentalmente estragam tudo, e a velha repreende todo o grupo. Shin e Cecilian se encontram no corredor na manhã seguinte, e a waifu pede para Shin se apresentar aos pais dela. Shin concorda sem problemas, achando que seria simples. Embora ele fique extremamente nervoso no início, ele consegue se acalmar e tudo corre bem, já que o pai de Cecilian fica incrivelmente alegre, deixando Shin mais relaxado. No entanto, a mãe de Cecilian age de forma um pouco diferente, acreditando que é certo eles se aventurarem em um namoro sem pensar em casamento. Devido a isso, Shin concorda em tomar Cecilian como sua noiva, o que enche a waifu de felicidade. Após isso, o grupo se dirige ao campo de treinamento para continuar com as sessões intensivas de combate. Ellie e Mei ficam sem palavras ao ver o treinamento, pois nunca viram magos com tanto poder. Merlin se aproxima delas e pergunta gentilmente se gostariam de aprender um pouco de magia. E embora Ellie timidamente recuse a oferta, Mei aceita e deixa todos impressionados, demonstrando grande potencial. Em seguida, Shin mostra ao grupo o feitiço em que tem trabalhado ultimamente, que consiste em remover as propriedades gravitacionais de um objeto para fazê-lo flutuar. No entanto, isso não é tudo, pois Shin pode usar esse feitiço em si mesmo para voar, literalmente deixando todos maravilhados. Embora Shin adorasse ensinar esse feitiço aos seus camaradas, ele precisaria explicar várias coisas primeiro, já que combina vários feitiços para permitir o voo. Além disso, Shin revela que criou este feitiço porque Strom é capaz de voar, como demonstrado na luta deles. Durante a pausa, Shin e Cecilian explicam a Melita e Merlin o que aconteceu naquela manhã, já que, embora não tenham arrependimento sobre a decisão que tomaram, não tinham planejado ficar noivos tão rapidamente. Nenhum dos avós de Shin se opõe ao noivado. Pelo contrário, eles mostram um forte apoio ao relacionamento. No entanto, Melita pede gentilmente a Cecilian para deixar que ela conheça seus pais o mais rápido possível, pois precisa discutir algo importante com eles.
Ao chegar à mansão Claude, os mais velhos revelam que Shin na verdade não é neto deles, pois não tem nenhuma relação de sangue ou conexão. Melita pede desculpas aos pais de Cecilian por isso, acreditando que Shin foi aceito apenas por ser neto das duas maiores celebridades do reino. No entanto, os pais Claude demonstram que não se importam com isso de forma alguma, já que Shin é uma pessoa excelente e seus sentimentos por Cecilian são genuínos. Além disso, a waifu está perdidamente apaixonada por ele. Dias depois, Shin dá novas roupas aos seus companheiros para quando o momento decisivo chegar. Obviamente, Shin encantou cada traje com todos os tipos de feitiços. Além disso, Shin decide organizar um treinamento especial de combate naquele mesmo dia para testar os trajes. No entanto, quando o grupo estava prestes a partir, Mei começa a causar uma comoção, então Shin não tem escolha a não ser criar um tipo de walkie-talkie mágico para que Mei possa se comunicar com eles mesmo quando estiverem longe. Infelizmente, o plano não sai como Shin planejava, pois Melita descobre o artefato e fica furiosa, já que não acredita que Shin criou algo assim na hora, enquanto ela passou a vida inteira tentando criar coisas semelhantes. Shin deixa o comunicador em casa e o grupo rapidamente sai de fininho. Ao chegar no campo de treinamento, Shin decide que é hora de trocar as funções no grupo. Então ele pede aos membros da equipe de apoio para cuidar dos demônios mais ferozes, já que é necessário que eles aprendam a estar na linha de frente se a situação exigir. Julius, Yuri, Mark, Cecilian e Olivia confiam completamente nas ordens de Shin e, embora sintam um pouco de medo, destroem completamente um demônio de classe S. Além disso, Shin conclui que se os membros do grupo de apoio podem derrotar um demônio de classe S juntos, os membros do grupo de ataque devem ser capazes de derrotar um demônio de classe S individualmente. De fato, a previsão de Shin está correta, pois os jovens conseguem fazê-lo sem problemas. No entanto, August lembra a Shin que ele está prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida e ele não está nada errado, já que Shin está literalmente tremendo no dia seguinte enquanto se prepara para a cerimônia de noivado com Cecilian. Como se isso não bastasse, a waifu entra inesperadamente no quarto de Shin e ele fica hipnotizado por sua beleza. Shin e Cecilian comemoram publicamente o noivado. Os convidados ficam emocionados às lágrimas, então o rei rapidamente declara publicamente o noivado e inicia a celebração. Shin e Cecilian deixam a festa momentaneamente para ter um momento privado, então Shin aproveita para dar a Cecilian um anel, nos presenteando com um dos momentos mais ternos do anime. No dia seguinte, Shin começa um novo tipo de treinamento. O grupo não consegue acreditar que graças à nova magia desenvolvida por Shin, eles são capazes de voar. Na verdade, Shin fica agradavelmente surpreso com o quão bem eles se saem. Por outro lado, finalmente ouvimos notícias de Stram e seus seguidores. As estratégias friamente calculadas de Stram foram implacáveis, pois ele conseguiu derrubar completamente o império que tinha como alvo usando engenharia social. Stram efetivamente preencheu o povo comum com ódio e rancor, pois enquanto eles sofriam os estragos das invasões, a nobreza continuava a viver uma vida luxuosa e despreocupada. De fato, Stram consegue criar um exército de demonoides graças a esse ódio e rancor, assim como fez com Kurt no passado. No entanto, Stram não tem mais motivo para continuar seu plano, pois seu único propósito na vida era destruir o Império, e ele não tem interesse em atacar ou invadir outros lugares. Embora seu exército implore para invadir outras nações, ele diz que estão completamente livres para seguir seus objetivos. Após isso, os demonoides literalmente começam a deixar a área, deixando os seguidores de Stram a questionar seu passado. Devido a isso, Stram decide compartilhar a história de sua vida. No passado, Oliver Stram era conhecido como Olivera von Stradius, um nobre extremamente justo e trabalhador. Olivera era amado por todos os plebeus, pois trabalhava incansavelmente para melhorar a qualidade de vida deles. Na verdade, Olivera passava a tarde inteira supervisionando os campos, já que havia implementado várias reformas agrícolas para aumentar a produção. As reformas foram bem sucedidas, então muitos plebeus de outros reinos deixaram seus lares para viver nas terras de Olivera. Um flashback revela que durante sua juventude, Stram visitou o reino de Earlshire e se apaixonou perdidamente pela nação, pois não havia injustiças ou abusos contra os cidadãos. Isso mudou completamente a personalidade de Stram, que nunca tinha questionado os comportamentos classistas da nobreza. Olivera trabalhava até tarde da noite em seu palácio, pois cuidava pessoalmente das contas do condado. Arya, sua esposa, sentia uma profunda admiração pelas ações de Olivera, pois sabia melhor do que ninguém os esforços que o duque fazia para melhorar o mundo. No entanto, enquanto Olivera dedicava sua vida a melhorar a qualidade de vida dos plebeus, nobres de distritos próximos estavam ocupados elaborando estratégias para derrubá-lo, já que o imperador respeitava Olivera acima de qualquer outro nobre. Na verdade, os nobres realizaram o plano mais frio, maquiavélico e horrível já visto em um anime. Primeiramente, eles aproveitaram a viagem de Olivera para a capital para se encontrar com o rei e começaram a espalhar mentiras sobre ele, subornando a polícia para manchar sua reputação. A polícia denunciou Olivera por todo o condado, ligando-o a crimes horríveis. Eles chegaram a encenar uma cena falsa para tornar a mentira mais convincente.
Isso enfureceu os plebeus que sentiram que Olivera os havia usado de maneira vil e implacável. Os plebeus juraram vingança contra Olivera e tiraram a vida de sua esposa. Quando Olivera chegou à cena, já era tarde demais. Arya havia perdido a vida da maneira mais sádica e deprimente. A multidão começou a insultar Olivera e a acusá-lo, então ele imediatamente entende toda a situação e fica furioso. Olivera explica cada inconsistência nas provas que a polícia plantou, então a multidão começa a lhe pedir desculpas. Obviamente, Olivera acha isso desagradável, então seus sentimentos de ódio e vingança tomam conta. Olivera se demoniza e destrói completamente o local. A partir desse momento, Olivera Strun jurou vingança contra o Império e dedicou cada minuto de sua vida a acabar com Bluesfia. A história retorna ao presente minutos após ouvir a história de Strun. Zest e Lawrence vagam pelo palácio enquanto discutem a tragédia desencadeada pelo poder de Strun, e percebem que ele precisa de um novo objetivo para manter sua ambição viva, já que ele já alcançou sua vingança contra o Império Bluesfia. Zest pede a Lawrence para reunir os demonoides para organizar um ataque ao reino de Suide, uma nação próxima a Belshide. O plano de Zest é chamar a atenção de Shin, já que ele quer que ele enfrente Strun. Dias depois, August é oficialmente apresentado como o príncipe do reino de Earlshide. No entanto, um soldado interrompe abruptamente a cerimônia para informar o rei sobre a situação no reino de Suide. O medo toma conta de todos os cidadãos, já que o soldado não teve discrição ao compartilhar a notícia. Augusto toma a palavra e tranquiliza todos os cidadãos. Além disso, ele apresenta Shin como o herói e mestre de um grupo inteiro de magos especializados que podem combater qualquer tipo de ameaça. As pessoas recuperam a esperança e celebram as palavras de August, aclamando Shin com gritos e aplausos. Enquanto isso, o reino de Suide se prepara para enfrentar uma enorme horda de demônios, então o exército decide evacuar os cidadãos o mais rápido possível. O comandante de Suide até envia um mensageiro para Earlshide para pedir a ajuda deles. Além disso, a equipe mágica trabalha em conjunto para proteger as muralhas da cidade, pois é por aí que os demônios atacam principalmente para entrar na cidade. No entanto, é evidente que os demônios conseguem entrar de qualquer forma, pois o grupo especial da Academia de Magia testemunha a destruição que os demônios causaram ao reino de Suide. Uma mulher faz o melhor para escapar com seu filho, enquanto os demônios apenas brincam com ela de forma humilhante. Felizmente, quando estavam prestes a desferir o golpe final, Shin e Thor chegam de repente e assumem o controle da situação. Os jovens magos se apresentam como reforços do reino de Earlshide, enchendo a mulher de alegria e esperança. Shin cumprimenta a criança e sente empatia, compreendendo a gravidade da situação. Agosto aproveita essa oportunidade para anunciar a todo o reino de Suide que eles elevaram o uso da magia a um novo nível, de modo que poderão enfrentar os demônios sem problemas. Além disso, ele anuncia que o líder do grupo especial é Shin Wolford, que os demônios conhecem como o jovem que expulsou Strun. Os cidadãos de Suide se alegram muito, pois recuperaram a esperança. Shin rapidamente organiza o esquadrão para expulsar os demônios, mas prioriza os feridos, pedindo a Cizilien para montar um posto de socorro. No entanto, toda a cena está sendo observada de perto por um inimigo. Duas das waifus da equipe aventuram-se na cidade usando magia de detecção, e quando detectam um demônio, imediatamente correm em sua direção. O demônio as subestima, vendo-as apenas como garotinhas imaturas. No entanto, o demônio é humilhado da maneira mais embaraçosa possível, pois Lin literalmente o desintegra, não deixando nenhum vestígio para trás. A situação se repete apenas um instante depois, e as waifus mostram que estão em outro nível. Ao ver um demônio maltratar humilhantemente um segurança, elas ficam enfurecidas, pois os demônios estão plenamente cientes do que estão fazendo, então as waifus não os veem como humanoides, e não têm absolutamente nenhuma empatia por eles. Mais uma vez, o demônio subestima as waifus e recebe uma humilhação massiva em troca. Após isso, as waifus tentam ajudar o soldado sueco, mas ele apenas as agradece e sai da área com grande esforço. Isso entusiasma muito as waifus, fazendo-as se sentirem imparáveis. Por outro lado, Thor e Julius enfrentam outro grupo de demônios que são extremamente ágeis e poderosos. Thor aproveita a oportunidade para interrogar um dos demônios, perguntando se eles estão sob as ordens de Strun. No entanto, o demônio ignora completamente a pergunta e continua lutando apesar da diferença significativa de poder. Ao ver a vestimenta do demônio, Thor percebe que este demônio costumava ser um plebeu. O demônio explica que odeia obsessivamente os humanos, acreditando que a nobreza é responsável por tudo o que aconteceu em sua vida. Thor tenta convencê-lo de que seu ódio o levou a atacar pessoas não relacionadas à nobreza, então seu argumento não faz sentido. Enquanto isso, Shin e Yuri lidam com um pequeno acampamento de demônios tentando penetrar na cidade. Por outro lado, um grupo astuto de demônios tenta assaltar o posto de socorro de Cizilien, mas Shin já havia previsto isso. Então Mark e Olivia lidam de forma épica com os demônios. Cizilien foca todos os seus esforços em curar os feridos, mas se vê precisando pedir paciência, pois quer priorizar os que estão gravemente feridos. Shin continua a massacrar os demônios, fazendo-os sentir que não são páreo para ele.
Seu egocentrismo e arrogância lentamente começam a ruir enquanto Shin continua a eliminar os acampamentos como se não sentisse fadiga. Um dos líderes demônios tem um plano brilhante, devastar o príncipe. August percebe isso e decide lutar, pois, se conseguir derrotar um dos líderes, a moral do grupo cairá ainda mais. O demônio responde que é um ótimo plano porque ele pretende fazer exatamente o mesmo. O demônio realiza um ataque surpresa, colocando Maria em uma situação difícil, que não conseguiu prever o ataque. Felizmente, os encantos em sua roupa absorveram completamente o dano severo que a waifu poderia ter sofrido. Após isso, a waifu desencadeia um ataque devastador contra o demônio, mas não consegue causar nenhum dano. Obviamente, isso surpreende muito os dois magos, pois eles não conseguem acreditar que o demônio sobreviveu a tal ataque. No entanto, imediatamente percebem que o demônio possui um objeto encantado que ele roubou de alguma conquista. Os jovens magos concordam em atacar implacavelmente o objeto, já que o demônio não possui concentração mágica suficiente para manter o objeto funcionando por muito tempo. De fato, após uma breve chuva de ataques, os magos conseguiram derrotar o demônio. Assim como August havia suspeitado, a derrota de um dos chefes afetaria o moral do demônio, já que os demônios fora da cidade decidem dar meia volta e abortar a missão. Lawrence e Zest não podem acreditar que seu plano falhou, pois não esperavam que Shin fortalecesse tanto seus companheiros. No entanto, embora Zest já tivesse se resignado à conquista, Miria decide entrar em cena para confrontar Shin. No entanto, a maioria dos magos nem está ciente disso. De fato, Zizilen permanece profundamente focada em curar os feridos, que estão extremamente exigentes. Miria começa a causar destruição, e Shin percebe sua presença imediatamente. No entanto, a primeira a confrontar Miria não é Shin. Alice e Lin protegem um grupo de soldados enquanto a demônia continua causando caos. Alice tenta surpreender Miria, mas ela demonstra que sua velocidade e habilidade de combate são muito superiores a qualquer coisa que a waifu conhece, conseguindo desviar e contra-atacar virtuosamente. Na verdade, Miria captura Alice colocando as waifus em xeque. Tudo isso é possível porque Zest efetivamente distrai Shin usando os demonoides como peões. O restante do grupo percebe o que está acontecendo e rapidamente se organiza para ajudar Alice e Lin, que estão em uma posição muito desfavorável. Os jovens fazem o melhor que podem para parar Miria, mas ela consegue sabotar perfeitamente cada um dos esforços do grupo. Obviamente, os jovens começam a se sentir desesperados, já que nenhum demônio havia mostrado um nível de combate tão incrível. Felizmente, Shin chega antes que as coisas piorem. Ao vê-lo, Miria fica muito animada, pois não podia esperar para enfrentar o mago mais famoso do mundo. No entanto, o entusiasmo de Miria desmorona quase imediatamente, pois Shin a ataca com grande ferocidade e determinação. A demônia consegue desviar do ataque de Shin a tempo, sofrendo apenas um ferimento leve. No entanto, apenas 5 segundos de combate deram a Miria informações suficientes para entender que Shin está em outro nível, então ela decide sair do campo de batalha. Obviamente, os demônios precisam elaborar um plano sofisticado para escapar de Shin, então usam seus amigos como isca, pois Shin os priorizaria acima de qualquer outra coisa. Os jovens pedem desculpas a Shin por quase estragarem tudo. Shin explica que essa demônia estava em outro nível, então eles não deveriam se preocupar com isso. August começa a tirar conclusões do ataque, já que usaram um procedimento bastante estranho. Na verdade, Shin tem as mesmas suspeitas, pois é muito incomum Strom não estar presente. Suas suspeitas fazem algum sentido minutos depois, quando é revelado que Strom havia observado tudo das sombras sem que seus capangas soubessem, deixando claro que ele não tinha nada a ver com o ataque. O grupo se concentra na estação de socorro onde Cillian esteve desde que eles chegaram. Shin se apressa para ajudar sua waifu, pois ela está completamente exausta. Além disso, a situação afetou profundamente Cillian emocionalmente, já que ela viu muitas pessoas com ferimentos traumáticos. Shin alivia Cillian como a waifu que quase esgotou completamente suas reservas de poder para salvar um homem que estava à beira da morte. Depois de um momento, Shin consegue estabilizar o homem, o que alivia muito sua esposa. No entanto, Cillian confessa que se sente muito frustrada, pois usou literalmente toda a sua força para salvar aquele homem, e ainda assim não conseguiu. Shin a conforta da maneira mais lógica possível, lembrando-a de todas as pessoas que foram salvas graças aos seus esforços. Shin lembra-lhe que ela não descansou um segundo, e que graças a ela, as pessoas do reino de Swede poderão continuar a viver. Após isso, o grupo especial se reúne com o rei de Swede, enquanto August planeja oferecer sua ajuda para combater ataques futuros de demônios. Na verdade, August confessa ao rei suas suspeitas sobre o clã dos demônios, já que pode haver certas diferenças entre os líderes do clã. Agosto propõe uma aliança formal ao rei, deixando todos na sala sem palavras, já que as nações tendem a ser extremamente egoístas e burocráticas ao formar alianças. No entanto, o rei agradece a Agosto e diz que discutirá com seus conselheiros. Após isso, Shin diz a Agosto que tudo teria sido mais fácil se Shibi tivesse sido capaz de usar seus portais mágicos. Então, August diz que eles terão que viajar por todos os reinos para que Shin possa reconhecer todos os lugares e usar portais sem problemas. August se reúne urgentemente com seu pai, pois quer explicar seu plano.
O pai de August concorda imediatamente. Na verdade, ele concede a August a autoridade para negociar em todas as nações como um embaixador do mais alto nível. Ellie e May ficam irritadas ao ouvir isso, já que também querem participar da jornada. Obviamente, August recusa, mas todos concordam em conspirar contra ele. Na verdade, Toy e Julius se comprometem a cuidar pessoalmente das waifus. Enquanto isso, no Reino dos Demônios, Strom repreende levemente seus subordinados, pois eles se mobilizaram sem nenhuma autorização. No entanto, o combate acendeu o desejo de Strom de lutar, pois ele viu do que Shin e seu grupo são capazes. Isso deixa os demônios um pouco confusos, embora saibam que agora podem contar com Strom para as próximas invasões. Antes de sair do local, Strom pergunta a Miria se há alguma atualização sobre o experimento, sugerindo que Miria está grávida. A temporada termina assim, com o grupo mágico especial deixando o reino de Earlshire para ajudar todos os reinos próximos. Os jovens são literalmente a esperança do mundo, já que os demônios provaram ser extremamente superiores a qualquer outro exército humano. Obrigado por assistir. Por favor, curta, se inscreva e clique no ícone do sino para receber novos resumos de anime.